Olá família, tudo bem com vocês? Que alegria, estamos aqui para mais um podcast, né? Com o nosso nome do podcast, Para Tudo Prosperar, né? E nós estamos aqui hoje com um tema assim que eu acho que vai agradar muito vocês aí, porque eu acho que todo mundo quer fazer uma reforma, quer construir, às vezes você está planejando construir o seu imóvel, e também para os profissionais da área, né? Arquitetos, design de interiores, engenheiros, mestres de obras. Então nós estamos com o tema hoje, tendências para arquitetura e design, né? Tendências de arquitetura e design para 2025. Estamos com uma convidada especial e daqui a pouco, né, nós vamos apresentar para vocês. E eu quero também agradecer os nossos patrocinadores, né? Sem vocês ficaria difícil a gente estar aqui realizando esse projeto. Quero agradecer a Reflexo Iluminação, né? Você que é arquiteto aí, leva o seu projeto luminotécnico para a Reflexo, que você vai ser muito bem atendido, a equipe lá preparada para te atender. Reflexo Iluminação. Também vamos falar um pouquinho da Traços Acabamentos, né? É você que é lojista, você que é decorador autônomo, tem o seu CNPJ, a Traços Acabamentos fabrica cortinas, tem todo tecidos, uma variedade enorme de tecidos e acessórios, também papéis de parede nacionais, importados, trabalham com boi serri. Então, se você quer decorar, né, trabalhar com decoração, você chama a Traços Acabamentos. E vamos chamar o pessoal para se inscrever no canal, né? Você que ainda não se inscreveu, inscreva e assim, ative o sininho de notificações e espalhe para a família, né? Com certeza os nossos conteúdos são muito selecionados, né? Para abençoar a sua vida, trazer uma informação relevante para você. É isso aí. Pessoal, hoje a gente está assim, muito à vontade, que nós temos uma convidada muito querida e é da nossa área, né? Uma parceira de muito tempo. Eu vou ler aqui uma breve biografia dela para vocês conhecerem um pouquinho mais e vocês já vão conhecê-la. É a Denise Maria Rezende de Carvalho Porto. Nasceu em Goiânia e aos 42 anos carrega uma trajetória inspiradora de empreendedorismo e família. Ela é filha de Paulo Emílio e Yara Célia, cresceu ao lado dos irmãos Daniela, Débora e Diogo, construindo laços que a acompanharam também na vida profissional. Casada há 22 anos com Marcelo Porto, Denise construiu uma família linda com seus filhos Pedro, Mateus e Miguel Porto. E recentemente recebeu com alegria Gabriel Júnior como filho espiritual. Sua jornada empreendedora começou cedo, aos 22 anos, quando fundou a Mundial Pedras. Após se formar em design de interiores, deu um novo passo e criou a boutique Mundial Mix, consolidando seu nome no mercado. Com sucesso crescente, expandiu sua atuação e inaugurou outra boutique especializada, com as marcas Eliane Decor Tiles, tornando-se referência no setor. Denise é uma mulher de visão que transforma cada desafio em oportunidade e imprime sua essência em tudo que faz. Amém! Seja bem-vinda, Denise! Ai, que lindo quando você vai lendo, fala, ai, Senhor, obrigada. Porque vai passando um filminho, né? Exatamente. Não é um ano, não são 2, é uma vida, né? É uma história. Não, seja muito bem-vinda, viu? Amém. Nós já temos uma parceria, né, de longos anos aí. Me sinto em casa. Então, pode se sentir mesmo. Você é muito querida. E assim, agradecer você assim pelos eventos que você faz e nos convida, né? Tô esperando o próximo, né? Vai ter, viu? A Denise é uma anfitriã, assim, de mão cheia, 10, né? Nota 10. Sempre as reuniões da Mundial Design, né? Os eventos, assim, com muito conteúdo relevante. A gente sai de lá, assim, aprendendo, né? Os cursos que são dados nos seus eventos. E a comida nem se fala, né? Que delícia, assim, tudo feito com muito carinho. E, assim, você também deixa aquele momento tão especial, trazendo Deus, né? Sempre uma oração. Não pode faltar. Uma palavra bacana no meio da galera aí da arquitetura, do design. Sim. Então, assim, maravilha. Em breve nós vamos ter mesmo, porque nós estamos colocando os lançamentos na loja. Estamos nesse momento com reformas. Aí eu até brinco com alguns parceiros, a gente está reformando de novo. Eu falei, gente, eu sou obrigada a reformar. Sim. Todo ano aparecem mais 1000 opções de lançamentos e a minha loja ela não pode ficar para trás. Exatamente. A nossa boutique é referência, então nós estamos sempre colocando os lançamentos. Sim. E agora não pode ser
diferente, né? Saem alguns e entram os novos. Aí agora estamos com o lançamento de 2025. Em breve vou convidar você novamente. Sim, vamos sim. E os eventos, realmente, eu vejo que eu puxei muito da minha mãe e do meu pai, são anfitriões, sempre faziam muita festa. Eu acho que o evento é um momento que eu vou conhecer o lado do parceiro, conhecer a essência dele. Exatamente. Porque muitas vezes a gente fica só conversando sobre projeto, comercialmente. comercial. E eu tive a honra de fazer uma exposição, né, do Hélio Gonçalves, artista Não plástico, é? na Até sua hoje loja. eles comentam, sabia? Pois é, fizemos uma tela, Uma né? tela belíssima. Uma tela em branco, o pessoal Sim. chegava, né? Deixa sua marca e Sim. depois Várias a gente. mãos, A né? várias mãos, né? Sim. Um projeto social maravilhoso que você encabeça aí, né? Então, muito bom. E você não pode deixar de agradecer que você doou sua tela maravilhosa, viu, gente? Sabe, ele doou e nos ajudou muito na construção da nossa salinha, que que está maravilha. quase pronta, viu? A tela levou o tema Ilumine, né? Sim. Então, vamos iluminar. Levar a Você que luz, está nos né? assistindo vai sair hoje iluminado. Tenho certeza. Denise, então, a gente gosta muito de chamar primeiro essa questão do lado humano, né? Sim. Eu acho que o mundo está faltando humanidade, né? Muito. Então, eu quero, assim, conta para nós, assim, um pouco, talvez, da sua infância, a sua trajetória, o que te norteou, né, chegar até aqui. Talvez teve alguma referência, né? Conta para nós quem que é a Denise. A Denise era uma menina muito tímida, acredite. Quem me conhece hoje fala, Denise, não pode. Falei, pois é, pode. Deus é Deus de milagres, né? Eu era extremamente tímida, calada, quase muda, muito fechada, tinha medo de falar e era muito reservada. Reservada até hoje eu sou, porque o pessoal, Denise, mas eu não te vejo. Falei, eu vou dar do trabalho para casa, da casa para a igreja. Basicamente, são os lugares que é muito raro eu sair. Então, essa menina realmente, graças a Deus, tive muitas lutas, mas Deus me fortaleceu. E eu, no meu chamado mesmo, para a obra de Deus, me fez crescer também no lado profissional. Eu creio realmente que Deus me deu um chamado. Eu sempre, quando criança, eu falava que eu ia ser freira, que eu ia ser missionária, que eu ia para a África, ajudar as Lado pessoas. espiritual sempre batendo muito forte. Muito forte, desde criança. E aí, só que eu não tinha como, né? Porque eu não abria a boca, eu era meio muda. Então eu falei, bom, Deus, será que você chamou a pessoa certa? E aí Deus fez o Deus chama os trabalho. improváveis, você sabe disso. Não. E me ajudou, porque acaba que na Mundial nós fazemos muitos eventos, muitas palestras. Esse ano já fiz vários podcasts. Então, assim, isso foi contribuindo. Comecei a pregar, a ajudar as pessoas e isso foi desenvolvendo o meu lado também, comercial, foi aflorando. Comunicativo, Exato, né? E o vendedor precisa disso, né? Tudo. Meu pai brinca assim comigo, Denise, você vende areia no deserto. Eu falei, graças a Deus. A gente vai mostrar o lado bom da areia no deserto, né? Então teve algo assim também que te norteou, alguma referência, mentoria? Bom, eu tenho minha tia, que era arquiteta, eu achava o máximo. Ela tinha aquelas pranchetas, antigamente não tinha. Sim, eu né? formei com essa Ainda prancheta. Então, Eu cara, carreguei essas Não pranchetas. vamos falar antigamente, sobrava não. pra mim. não, né? Mas eu era apaixonada, eu via ela desenhando, eu falava, nossa, eu vou ser arquiteta. E ela tinha muito talento, como você, ela também pintava. Então, Ela vai achar o maravilha. máximo, né, Tia Isilda? Tia Isilda me ajudou, me influenciou para esse lado das artes. a gente tem que honrar, né? Sim. Pessoas que marcaram nossa vida. Sim. Na Lindo escrita, eu já era o meu avô. Meu avô era escritor. Que Então, eu quando pequena, quando Deus começou a me mostrar que Ele queria nessa área, eu comecei a escrever poemas. E aí, eu pedi para o meu avô, vô, de aniversário eu quero uma máquina de escrever. Porque o meu avô, do lado da minha mãe, ele escrevia muitos livros, ganhou vários prêmios. E eu achava incrível, eu lia bastante dos livros dele. E isso me encantava. E eu sempre gostei de ler. Eu sou apaixonada pela leitura. No finalzinho, você vai falar um pouquinho do seu livro. É. Vamos deixar a cereja do bolo mais pro Sim. final. E aí foram as pessoas que eu acho que mais me influenciaram. Minha avó, por parte do meu pai, também gostava muito de ler, tocava piano. Então, eu sempre fui muito das artes mesmo.
gostava do balé. Então, eu acho que o design de exteriores Com certeza. meio que já estava na minha essência, entendeu? Tudo a ver. Você pode olhar na nossa área, as pessoas Nós gostam gostamos das de mesmas coisas, né? trabalhar com coisas bonitas, né? O Sim. belo. E você sabe que o belo está muito desconstruído, né? Sim. Assim, as artes, né? Então depois nós vamos fazer até um podcast com esse tema, sabe? Vamos reconstruir, né? Sim. Porque assim, muita perda de valores Sim. e que transmite até nas obras de arte, né? A gente vê muita Mas você sabe que eu tô desconstrução. percebendo que tem pessoas como vocês, como eu, tem Surgindo vozes. exato, vozes que estamos voltando, até mesmo na Casa Cor de São Paulo do ano passado. Eu fiquei bem tocada. Eu percebi já esse retorno. Eu falei, uau, que maravilha. bênção. Teve um ambiente que eu falei, não vou embora não, vou ficar aqui, que era a casa de vó. Olha Gente, aí. eu me senti em casa, que A delícia. gente precisa resgatar valores, né? E no nosso campo de atuação, né? Sim. E eu vi que Maravilha. todas as arquitetas gostaram bastante desse ambiente. É uma tendência que a gente está querendo sair do... Sim. Tem alguns arquitetos, assim, a gente vê até nas redes sociais, fazendo críticas, né, sobre esse estilo Bauhaus, platibandas demais. Parece que as casas ficando todas iguais, né? Sim. Então, assim, aquele telhado aparente, né, com a telha, né, que aquilo dá todo um romantismo, né? Uma trepadeira no canto da varanda, né? Então a gente está perdendo muito isso, né? Sim. Então eu acredito que o retorno também vai vir aí Sim. para a arquitetura, né? Porque eu penso assim, ó, na nossa área, às vezes, o arquiteto tem que tomar muito cuidado, porque às vezes ele quer expor sua obra de arte, só que a casa tem que ser a identidade do cliente. Sim. Que eu acho que é isso que você está querendo Exatamente. dizer, né? Foram querendo expressar a sua originalidade, Sim. a sua tendência, Deixar sua marca. sua assinatura, mas e o Isso. cliente? Se perdeu um pouco na história da família, né? Exato. E hoje eu tenho visto esse cuidado, Você tem sabia? visto nas varandas gourmet, né? A volta do fogão caipira, né? Muito. Eu estou com O várias bule lá em obras. cima com o café. Eu fiz várias obras esse ano com fogão caipira e ficaram fantásticas. Eu tive o Coisa prazer de maravilhosa. fazer o projeto desse cliente. Foi um projeto bem especial. E assim, a arquitetura humana, né? É aquela que a pessoa é o centro, a família é o centro. Não é apelo estético. Não é isso que a gente... Ganhar né? um concurso. Exatamente, em não cima é do essa a projeto. essência, né? Sim. A essência é atender aquela família dentro do melhor que eles, né, que eles buscam, que eles têm expectativa. E claro que a gente acaba deixando a nossa marca, né? Eu falando como arquiteta, a gente sempre tem a nossa identidade, mas a gente não sobrepõe a identidade do nosso cliente, que é né, o principal que deve ser atendido, né? Exatamente. Então a gente tem que ter esse No cuidado. final, o projeto tem que ser a cara do morador, né? Sim. A cara do cliente. Denise, e assim, eu li aqui um pouquinho na sua biografia, né? Você começou com 22 anos abrindo a Mundial Pedras. Sim. Né? Imagino que era recém-formada. Recém-formada. Conta pra gente um pouquinho dessa trajetória, porque já se passaram 17 anos, né, daquele dia. Sim, Fala um pouquinho pra nós aí dessa história. Então, começou assim. Minha mãe já tinha uma loja de pedras, então eu nasci já trabalhando com meu pai praticamente. Nasceu carregando pedra. Já nasci carregando pedra. E aí, no início, eu falava, mãe, eu não quero mexer com pedra, porque não é fácil, gente. Lidar com obra, você sabe. Sim. E aí, no início, eu não fiz nem arquitetura, foi por isso, porque eu via dificuldade de obra. Eu falei, eu não quero isso, não. Só que era totalmente diferente. E aí, acabou que quando eu tive meu primeiro filho, eu queria ter um horário mais flexível, eu via minha mãe não dando conta de tamanho, a empresa dela era maior na época, no estado de Goiás. Aí eu falei, mãe, ela tinha uma loja aberta, porém fechada. Como assim? A loja estava pronta, fazia mais de um ano, e ela não tinha conseguido inaugurar a loja. E aí eu já tinha várias ideias, né? E meu pai já era um pouco mais tradicional. Aí eu falei, mãe, eu e minha irmã, me dá esse ponto que nós vamos abrir, mas nós vamos abrir do nosso jeitinho. E aí eu já comecei a estudar, e aí já fui vendo novas tendências, eu fui vendo muita questão também da dificuldade das pedras. Acaba que eu acho que o futuro nosso vai ser muito igual na Europa, nos Estados Unidos, porque a pedra cada dia vai se tornando um produto muito caro, justamente por questão de IBAMA, legalização, fiscalização, é tudo muito moroso.
muita documentação. Então, eu fui vendo que isso foi ficando cada vez mais difícil. Muitas indústrias foram sendo fechadas pelo IBAMA. E aí, eu fui abrindo os olhos para os produtos industrializados. Foi quando eu fui fazer também MBA em design de interiores e tudo mais. E aí, foi quando eu falei para minha irmã, que é minha sócia, era minha sócia na época. Falei, ó, vamos abrir uma boutique? E assim, a boutique foi muito mais Deus soprando no meu ouvido, porque eu não tinha essa ideia. Mas pessoas muito especiais falavam para mim, Denise, por que você não abre uma boutique? Seu atendimento é tão diferenciado, o carinho que você trata com o cliente, o amor, Sim. o cuidado. Não tem isso em Goiânia. Por que você não abre a boutique? Porque eles gostavam tanto do nosso atendimento, A sabe? boutique remete para essa coisa do personalizado, Intimista, do né? customizado, né? Isso, eu ia na obra, o cliente falava, eu preciso disso, então peraí. Eu criava gente, eu que comecei com essa moda de criar nome nas pedras, viu? Eu confesso. Cada casa cor, eu via uma pedra, eu viajava, já começava o meu lado criativo. Se tive uma ideia, começava a criar mosaicos. Na época do mosaico, eu criava vários mosaicos. Legal. E aí dava nome, e aí pegou. E acabou que a nossa loja cresceu bastante. E aí foi quando eu tive a ideia de tantas pessoas falarem na boutique, começamos a estudar, minha sócia, minha irmã, ela até viajou e foi em várias boutiques, pegamos tudo que eles tinham de bom, falei, vamos agora colocar a nossa essência, a nossa identidade, que é isso, porque eu não conheço uma boutique em que a dona participa da venda. Você conhece alguma, amiga? Eu não conheço. Você já fez várias. Mas isso dá justamente o jeitinho, o carinho, Sim. sabe? Sabe aquela comida de vó, que ela mesma coloca o amor no tempero, na comida? A Mundial Mix tem isso, sabe? E tem esse fator, por exemplo, a pessoa termina a obra cinza ali, né? Rebocou, e aí o acabamento é um desafio, né? Sim. Então, assim, às vezes o orçamento até escasso ali, então o dono da obra já está meio tenso, né? Isso. Então, assim, e a sua parte é acabamentos, né? Então, assim, tem que ter um atendimento diferenciado, buscar o melhor custo-benefício, né? Sim. Eu até falo assim, que as pessoas às vezes falam assim, não, eu vou criar um design alternativo, né? Vou fazer um piso de concreto, né? Vou criar. E assim, querendo às vezes custo baixo na obra, né? Ir para o rústico, né? Mas a gente sabe assim que às vezes quando você foge de um produto padronizado e que você faz assim, criar um produto alternativo, essa mão de obra precisa ser muito especializada, né? Sim. Então assim a pessoa foge ali totalmente do custo, né, que ele estava planejando. Sim. Então eu trouxe esse insight porque nós vamos falar muito sobre porcelanatos, né, produtos fabricados, né, que estão cada vez mais lindos e muitos com custo-benefício, né? Isso. E é o que você trabalha, né? Então, assim, trazer isso para o nosso cliente, ter esse cuidado, né? De, às vezes, uma coisa muito alternativa, uma bancada de concreto, né? Se tiver dinheiro para realmente pagar um especialista para fazer, fica muito bacana. Sim. Mas a minha dica é de buscar produtos padronizados, né? Os porcelanatos, as cerâmicas, Falou mais né? verdade. Eu acho que... O que você pensa disso? Não, isso que você falou foi realmente até um grande diferencial nosso, porque como eu já trabalhava com pedra, sem brincadeira, desde os 12 anos mesmo, eu trabalhava com meu pai e com a minha mãe. Desde os 12, minha mãe já me levava em obra, fazia medição com ela, cuidava da parte financeira do meu pai, então eu tinha muita noção de gestão, de empresarial, de obra, de tudo, que minha mãe também entregava com mão de obra. Enfim, foi uma escola para mim, trabalhar com a minha mãe e com meu pai tantos anos. E aí eu já percebi que quando chegava na boutique, o cliente realmente estava muito estressado, cansado, porque ele já tinha tido muitos problemas, ele já estava no finalmente, o dinheiro já tinha acabado, a paciência também. Então, é uma linha muito tênue. Tem obra que separa casais, né? Muito, gente, é triste. Às vezes eu me sinto psicóloga, mas amém. Nós também, né? Fale. Exato. Eu sempre falo que é uma disciplina que deveria ter nas faculdades de arquitetura, Sim. de design de interiores, porque a gente lida com o humano. Sim. E em muitas situações a gente precisa intermediar, entendeu? Muito. A gente precisa de trazer uma paz naquele momento ali de frustração, que às vezes uma coisa planejada acabou não saindo conforme combinado. A gente lida com muita gente, né? Eu falo sempre para os clientes assim,
a gente se esmera muito no projeto, mas ao longo da execução a gente depende de tantas pessoas, é mão de obra, é fornecedor, Sim. e que não dá para garantir que o final vai sair como foi projetado. Infelizmente a maioria não sai, né, amiga? É, porque assim, principalmente Muitos nos últimos fatores. tempos, a gente tá com uma mão de obra muito assim desqualificada, Sim. porque E falta ainda. em falta, Pelo excesso, né, de exatamente. tantas construções, as incorporadoras, né, absorvem muito a mão de obra E aí que a se gente tem. precisa ter esse jogo de cintura, né, para Sim. poder ajudar o cliente a superar aquela questão, porque quando a gente tem o olhar no produto final, né, eu sempre falo para eles, não perca de vista o nosso sonho. Sim. A gente vai enfrentar desafios, né, a gente faz de tudo para que eles sejam minimizados, Isso. mas a gente trabalha com o fator humano. Isso. Quando você tem gente, você está sujeito a incidentes, você está sujeito a erros, porque o ser humano é assim, né? É. E foi um grande diferencial, porque chegava sempre com conflitos e eu falava, calma. E aí eu ensinei sempre a nossa equipe comercial, modéstia à parte, para mim a melhor equipe comercial, um beijo para todos. É a nossa equipe das duas lojas, Mundial Mix, Mundial Design. E aí eu falava, nós vamos deixar os dois felizes. Eu sempre falava, calma, respira. Falei, aqui é o seu sonho, sua vida, mas nós vamos conseguir em paz. Adequar o orçamento. Exatamente. Eu detectava onde estava o problema, se era no preço, se era no gosto, e eu conseguia sempre chegar, conciliar e sair todos felizes. Então, o boca a boca, ele vende. Ele é poderoso. Sim. Então, o que eu falo, Deus nos honrou com muito boca a boca. Então, nós crescemos, não foi com mídia, não foi com propaganda, foi com Deus mesmo, colocando pessoas. Pessoas certas. Exato, com pra boca a indicar boca. E experiências boas, né? Exatamente. Então, Denise, a gente sabe que você está chegando aí de São Paulo, né? Sim. Você participou lá da Expo Revestir, que é uma feira, assim, de referência nacional, né? E assim, para arquitetos, profissionais da construção aí, da construção civil. E assim, imagino que você viu muita coisa boa lá, né? Demais. O que assim mais chamou a atenção, se puder compartilhar com a gente, que a tendência, né, realmente é para 2025, que você vai trazer para nós, né? Já vamos jogar aí no... Vocês vão ver em breve, tá quase pronto, viu? A gente já tem uns clientes fechados, a gente já quer especificar nos projetos, né? Já coloca os lançamentos. Pessoal, talvez, assim, hoje o nosso bate-papo aqui tá muito legal, eu falei, né, no início, né, que nós estamos numa roda aqui de profissionais, né? Sim. De amigos, Então, né? assim, é um papo, assim, muito gostoso, muito familiar, Muito tranquilo leve, pra né? gente, né? Coisa boa. Quando a gente Então, faz o que a gente ama, é leve. É verdade, tem Com que ser, pessoas né? que a gente ama, fica mais leve ainda. Então, conta dessa feira pra nós. Então, olha, eu viajei, viu? Foram praticamente novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março só pegando os lançamentos. Então, assim, nós estamos com muitos lançamentos. Eu faço questão de ir direto na fábrica antes de ir na revestir. Porque na fábrica eu consigo assimilar mais. Eu consigo ver cada detalhe de cada porcelanato. Eu fico 2, 3 dias imersa dentro da fábrica, pegando todos os lançamentos. Dá trabalho? Dá, mas isso também remete na qualidade de entrega para os profissionais da área, como vocês. Um ponto de partida para nós, Exato. né? Dá trabalho, aqui. mas você tem... Porque na revestir é muito cheio. Então, eu vou conseguir olhar num todo. Sim. Então, eu faço questão de ir na fábrica. Então, assim, o que eu vou te falar pela Decortais, que eu amo, Eliane, nós somos loja Black. Até pro pessoal, Denise, como assim loja Black? Né? Explicar. A Eliane, ela tem várias fábricas no mundo todo, né? Do grupo Manrock. E aí, ela tem uma loja de fábrica por estado. E a nossa foi escolhida, isso daí não foi nem assim, foi a própria indústria que nos escolheu quando nós tínhamos a Mundial Mix, falo, né, favor de Deus, nos escolheu para representar a marca. Pelo atendimento, número de venda, Sim, VGV. exatamente. No ramo imobiliário a gente fala VGV. Isso, você sabe, você é o cara. Então, graças a Deus, nós fomos escolhidos, estamos até hoje, e graças a Deus é um casamento muito feliz. É uma marca que eu amo, não porque é a maior do mundo, mas porque realmente, embora a maior do mundo, é uma marca que continua com a sua essência, continua com a questão de família, que é isso que eu tô querendo te falar, sabe? Não é uma coisa extremamente business. Ela olha mesmo, como você vai ver os lançamentos,
uma sensitividade, uma pele mesmo, um amor, um carinho com cada desenvolvimento. Para você ter noção, até hoje são os familiares que são os gestores, desde a época que... E eles têm até um museu. Agora, nessa vez que eu fui com mais tempo, eles me apresentaram o museu, o presidente. Aí Que é tão legal. lindo, é. Também de encontro, né? A sua visão. Sim, de Uma propósito. empresa desse gabarito que adequa a visão com o lojista Sim. é ímpar. E a cor do ano, né? Então, Denise, falando das tendências, né? A cor é o Mocha Mousse desse ano, né? É essa cor assim que lembra os tons terrosos, né? Um marrom quente. Isso. Aconchegante também, né? Muito. Que vai justamente aquilo que nós estávamos falando, né? Que é a cor do momento, muito ocre, fende, A cor de areia, casa, né? Cor de da casa da avó, da mãe. casa da avó, o bege. Às vezes um bege até mais forte, um beijinho clarinho. Aham. Tem uns beges até assim, cor mais de ovo. E também a cores mais fortes, terra. E são fáceis de combinar também, né? Você, mesmo nessa paleta de cores, você pode dar um toque de ousadia, né? Sim. Com outras cores mais vibrantes que E cabe combina muito todo bem o projeto, né? no design de O interiores. minimalista, o clássico, dá para você brincar com todos os projetos. E é uma cor bem atemporal, né, gente? Sim. É o que a gente cor- busca nos projetos, né? O Sim. atemporal. A gente não quer datar os projetos, né? A gente quer que eles durem, que eles perdurem, né? Que a pessoa não tenha aquela coisa, a minha casa tá antiga, passou, né? E assim, eu Exatamente. dando o meu insight aqui de mercado imobiliário, né? Quando o arquiteto, o designer tem essa preocupação, é economia pro bolso do dono da obra, né? Porque como é um projeto atemporal, né? Essa casa vai durar muitos anos aí dentro do espectro aí da moda, né? Sim, e não fica uma coisa enjoativa, de modismo, e né? acaba assim, não desvaloriza o imóvel, né? Exatamente. Então a paleta de cores é muito importante. Olha nessa imagem mesmo, que lindo, né? Não é? Você vê o mocha combinando perfeitamente com os tons de cinza, de prata, né? Sim, ficou lindo, né? E aí, para você ver a natureza com a tecnologia. Então, assim, tudo alinhado. Que é o que eu vejo, que eu gosto muito, inclusive a Decortais, que é, para mim, o carro-chefe que eu trabalho hoje, ela trabalha exatamente com isso. O profissional, ele não quer... Você como profissional, você não quer fazer um projeto igual, Ctrl-C, Ctrl-V. Sim, Cada jamais. cliente é uma essência, cada cliente tem uma identidade, cada casa. Com certeza. Cada casa é uma casa. Isso. É um caso. Então, nós temos muito esse cuidado. Então, cada lançamento, são infinitos lançamentos, às vezes até cansativo pra gente, mas você mostra esse aqui da Carol Guy, por exemplo, aqui já é uma coisa mais minimalista, ela já se inspirou na questão da cidade, se você é uma pessoa mais urbana, contemporânea, nós temos, já naquele outro, mais, esse daqui, a dela Orgânicos. também, orgânico, Vamos as orgânicos. cascas. Então, assim, é uma tecnologia de ponta e que reflete na beleza, mostrando o orgânico na sua casa. Então, você pode ter uma tecnologia com Ele orgânico. vem com tudo, porque nada é tão certinho, né? Em Sim, design uma de interiores, desconstrução. eu falo de design de interiores, é uma matéria que a gente aprende sobre desconstrução. Exatamente. A gente nasce com a simetria, né? A Aham. orelha, a direita, a esquerda, o braço, mas no design E você não... pode usar. Eu tenho a impressão, assim, eu amo o orgânico, porque eu acho assim, o orgânico muito leve. A gente chega cansado do trabalho, aí você pega e vê É despojado. não é? Um elemento orgânico na sua casa, parece que você tá num spa, relaxando, Sim. coloca uma Tendência música forte, clássica. os espelhos, né? Né, toca um piano, coloca uma tela maravilhosa do Leandro e Sim, acabou. por favor. Pega um chazinho para os adeptos, né? Eu sou louca com Mas chá. eu gosto da pamonha mesmo. Pamonha Gosto de também. comida assim, daquela que cheira. Um chazinho também é bom. Exatamente. Então, estamos com muitas opções. Porcelanatos de grandes formatos chegaram 1,60 com As tudo. lastras, né? Lastras, 1,60 por 2,50, T3. Então, assim, eu tenho muitas peças que estão ficando lá de fora da loja, porque não Tem está para cabendo. todos os bolsos, bolsos, né? Exatamente. Olha os metais. Maravilha. Olha que bênção. Agora nós estamos também lançando produtos assinados dos nossos parceiros. Nós Que estamos joia. lançando esse do Alexandre Milhomem, que ele
é muito voltado para o clássico, né? E aí ele foi... É uma marca dele, uma característica. E aí ele quis colocar o contemporâneo junto com o clássico, com o Swarovski. Então, assim, ficou realmente Uma joia, né? uma joia. É o que ele falou, tem até numeração. Que graça. Essas torneiras devem chegar assim, embaladas, assim. Não, e já Alto tinha luxo. cliente me pedindo, porque eu comecei a dar spoiler, né? Aham. Falei, gente, eu não posso vender, só no lançamento. Aí nessa hora precisa da mão de obra, Não né? é? Ali do profissional Sim. da área hidráulica, né? Não Exato. fala nem encanador, é profissional da área hidráulica pegar uma joia dessa e assentar, instalar ela como se Ai, deve. muito amor, né, gente? que Misericórdia. ter, tem que Dá ter. uma Calma joia. nessa hora. Muita calma. A vantagem é que tem é um produto de qualidade, então que, graças a Deus, é resistente. Né? Até os mais, né? É, Ai, gente. exatamente. Tá vendo? Tem muita cor, muitas Textura. texturas. Tem simetria para quem gosta, tem o orgânico para quem ama, madeirado sempre muito presente. E tem tecnologias diferentes que foram lançadas que não tinha no mercado, que inclusive é exclusivo da Decor Tiles, né? A Roca também lançou algumas tendências também exclusivas de tecnologia. A Decor Tiles, por exemplo, ela tem produtos que antigamente a gente tinha obrigatoriamente o acetinado, nós tínhamos o polido e o externo. Isso. Não, hoje você pode ter um em todos. Ele tem as 3 texturas e uma peça só. Isso é incrível. Demais. Não é? Demais. Não, amiga, pra gente que é Facilita. da área... Demais. você Facilita demais, né, o projeto. Nossa, pra gente que é da área, que eu olhei e falei, sério? Então, assim, isso hoje ainda tem um valor um pouquinho mais alto, mas você entende como tudo. Antigamente o celular não era caríssimo. Vai se popularizando. Vai aumentando a produção, A demanda, vai barateando né? o preço, né? Com certeza. Então, os produtos o futuro é muito padronizados, promissor, né? entendeu? Exatamente. O futuro é muito promissor. Então, assim, nós vamos ter daqui uns dias, sim, tecnologia de ponta, um valor muito acessível. E já é acessível. Sim. Pra você ter noção. Está democratizando, né? Exato, para que todos possam ter uma beleza, qualidade. Não precisa ser, né? Então, cuidado aí nos projetos alternativos, né? Tem Sim. muita coisa padronizada no mercado que vai te dar mais segurança e economia. Exatamente. E assim, falando de economia, a gente queria muito deixar uma dica para quem está nos acompanhando, né? Por exemplo, você tem lá uma infinidade de materiais. Sim. Né? Qual dica você daria para alguém assim que está em busca de fazer um orçamento de pisos e revestimentos? Certo. Eu sempre falo assim para o cliente, você tem que pensar na compra do material e na mão de obra para executar aquele material. Exato. Então, uma pessoa chega com recursos mais limitados. Qual que é a sua orientação quando ele chega sem um profissional? Né? Quando está com um profissional, ele já tem esse know-how. tem, né? Mas quando ele não tem, qual dica que você dá nessa escolha? Boa pergunta. A nossa loja é uma loja diferente, a nossa boutique, por quê? Porque os nossos profissionais de venda da loja são profissionais, são arquitetos e design de exteriores. Joia. Justamente para que eu colocasse a essência da Denise para cada profissional dar um atendimento diferenciado. Tem que conhecer bem daquilo que a gente vende. E não tem como se não for da área, né? Passar por esse caminho, né, que nós trilhamos. Não tem como. Muito árduo, né? Você sabe. Sim. Muito estudo. Enfim. Então, tem produtos, igual eu mencionei anteriormente, que quanto mais produz, menor o custo. Então, tem produtos belíssimos da marca, que já tem tecnologias muito diferenciadas, porém, como ele já é um produto que às vezes já tem uns 2, 3 anos, que já está em linha, então já tem uma alta produção. Então, quanto maior a produção, menor o custo. Então, tem produtos coringas, né? Que a gente fala que são preços muito comerciais. Sim. E aí você fala, nossa, mas da mesma marca você tem um produto tão mais caro, mas é porque aquele acabou de ser lançado, a tecnologia nova. Então, tem uma produção menor. Então, quanto maior a produção, menor o custo. E né? quando a empresa tem esse comprometimento com o cliente, o vendedor, assim, eu quando tenho que comprar alguma coisa assim, você sabe que eu faço uma oração? Amém. Falo, Deus, me indica, me guia para me chegar no vendedor certo. Porque o vendedor bom, qualificado, Nossa, faz diferença. generoso, ele sabe nos bastidores da empresa qual que é a minha necessidade de fato. Sim. E não quer me empurrar algo, né? Principalmente quem chega sem arquiteto, né? Sim. Então, assim, às vezes as pessoas temem ir numa loja, né, assim, sem um profissional, por medo de ter que levar algo que ele não queira, porque falaram que é bom e às vezes não é. Isso. Então, tendo
essa qualificação dos profissionais. Foi uma muito cultura diferente. muito difícil de vencer quando eu abri a loja, porque muitos profissionais que foram quando eu abri a loja já eram de outra loja. Então foi um trabalho assim bem difícil, porque foi uma mudança de mentalidade. E eu via que eles vinham treinados na empurrar produtos para o cliente. E aí eu até brincava muitas Acontece vezes. muito. Muito. Isso aí é uma mudança, nós É precisamos uma ressignificar a sua uma mentalidade. reforma cultural. Exato. O Brasil está precisando da reforma cultural. Vamos fazer um tema Isso. aqui. Reforma cultural. Eu brincava assim com clientes, porque o que eu fazia para ensinar? Eu atendia com eles. Eu falava assim, você só observa. Nos primeiros dias só eu atendia. E aí eu falava, até às vezes brincava com o cliente. Falei, ó, eu não sou uma boa vendedora. Porque a boa vendedora, às vezes, o mundo acha que é aquela que vende mais. Eu não. Quantas vezes ele queria, às vezes, comprar uma coisa tão cara? E eu sabia que, às vezes, isso ia onerar tanto no projeto dele que depois ele não ia ter condição de colocar De finalizar. Com uma torneira colocar decente. um mobiliário. É. E aí eu falava pra ele, não põe isso não, isso adianta um aqui piso é tão bobagem, vamos economizar nisso, depois você gasta com um sofá bonito pra patroa, você faz esse dinheiro, você gasta melhor, não fica tão Isso é apertado, generosidade, né? você vai viajar com sua família, porque, cara, eu quero qualidade, eu quero entregar o melhor pro meu cliente, você entendeu? Mas tem coisas que eu acho que às vezes é uma economia inteligente. Sim. Entendeu? Tem coisas que não valem e já tem coisas que valem, igual quando dizendo. Às vezes eles chegam assim, não, eu quero um produto bem baratinho. Eu falei, não, vamos pegar um comercial que é bom. Não vamos pegar, então, um da linha assinada tal. Então, vamos pegar um comercial. Mas é um produto bom, que não vai dar manutenção. Porque o nosso porcelanato, vamos supor, um porcelanato que dá problema, que não é o nosso, por exemplo, você já imaginou o transtorno que dá para trocar porcelanato? Exatamente. Não é igual Um roupa. dos problemas que a gente Não é igual um sofá, Não. né? Uma luminária. Você vai ter que pintar a sua casa inteira, você vai ter que sair da sua casa. É um transtorno, assim. Sim. É uma economia boba. Economizar no piso da casa. Sim. Eu sempre falo Por isso para os exemplo, um clientes. revestimento que infiltra, né? Sim. É uma área de umidade. Quando você vê, tá manchado, né? Entrou umidade, Absorveu. absorveu umidade. Amigo, hoje em dia o povo fala que achei um porcelanato tal, e você vai olhar, não é porcelanato. É cerâmica retificada. Ele absorve, não podemos, não é porque tem tamanho que é porcelanato, entendeu? Então, às vezes, tem muitos vendedores dessas lojas de departamento que querem ter essa cultura de só vender. Sim. Aí eu chego o cliente lá na loja, eu tenho que dar aula para ele. Aí ele entende, ele vê sinceridade, que a gente trabalha com transparência. Ele vê que eu não estou querendo empurrar, porque muitas vezes ele fala, isso é muito caro. Você acha que vale a pena? Aí eu passo o valor, Denise, vamos economizar disso aqui, vamos gastar com mobiliário? Eu concordo. Então, assim, a gente vai discutindo com o cliente. Se você tem um cheque em branco, ok, bora, vamos colocar aqui, ó, atrás. Sim. Do bom, do melhor. A gente tem que pescar a atmosfera daquele projeto. Sim. Né? A gente tem que ter uma noção de custos, o orçamento do cliente. Né? A gente não pode né, avançar o sinal, igual você falou, e vamos gastar o orçamento dele todo nos pisos, e na hora das torneiras acabou o dinheiro, na hora da iluminação ele vai colocar aquela coisa bem pobrezinha, que porque acabou o dinheiro. Aí ele vai lembrar da Denise lá atrás, que não orientou ele, que deixou ele deslumbrado lá com as coisas. Exato. Assim, claro que não é sua função fazer um gerenciamento de recursos, mas se ele abrir o jogo e falar assim, olha, eu tenho tanto, né, para investir nisso, eu ainda preciso terminar a casa, eu ainda não comprei os granitos, eu ainda não comprei aquilo, a gente né, pensando no futuro do cliente, pensando em conquistar aquele cliente, não só naquela venda, a gente fala, não, se você ainda tem tudo isso para comprar, igual você falou, deu o exemplo do sofá, vamos economizar aqui, porque senão depois pode faltar. Sim. E aí você vai ficar chateado porque investiu muito em algo que não tinha necessidade. A palavra-chave que eu falo sempre para os nossos colaboradores lá na loja, eu falo, é o amor. Coloque isso no lugar do cliente. Entendeu? Eu já passei por obra, eu sei como é. Empatia, né? Empatia. E eu também tive uma professora maravilhosa no MBA que eu fiz, e ela comentava de vários casos, que ela até chegou a morar em Barcelona, e contando de vários casos de obra, cases dela, que eu fiquei impactada, de pessoas que às vezes colocaram a sua vida inteira e não conseguiram terminar. E aí você vê o seu cliente chorando, porque ele não terminou. Eu já vi. Verdade. Clientes chorando, entendeu? Só que muitas vezes não tem oportunidade, porque às vezes vai com um profissional, chega lá com detalhamento, eu vendo, mas eu já cansei de ver cliente não conseguir terminar a obra, vende o seu sonho
e aí fica até frustrado e nem faz o segundo sonho de novo, né? Fala, constrói novamente. Então, é triste. Então, acho que é a experiência mesmo que foi me levando ao caminho do amor, né? Tratar o cliente como eu gostaria de ser tratada. Sim. Exatamente. Então, Denise, qual que é a sua visão, né, como empresária e ao mesmo tempo a mulher cristã, né? Sim. Porque acho que uma das coisas muito importantes é a gente não ser uma coisa separada da outra, Sim. né? O que o Leandro é como empresário, como pessoa, questão de caráter, né? Sim. Então a gente, igual como eu falei no início, né? Os seus eventos, você sempre faz questão de evidenciar a sua fé, né? Mas eu creio que às vezes também nesse nosso mundo aí glamourizado, né? Sim. Eu acho que se torna um desafio também. Muito. O que você vê essa questão de você empreendedor e ao mesmo tempo uma mulher com visão de reino de Deus? Bom, quem me colocou lá onde eu estou foi Deus, foi Jesus. Então não tem como eu honrá-lo. Quando eu abri a loja, eu já tinha tido uma experiência com ele, eu falei, é para ele. Toda honra e toda glória é para ele. O nome dele tem que ser glorificado. Sim. Se ele não permitir, eu não estarei aqui daqui 10 segundos, entende? Então, assim, se nós estamos aqui hoje respirando, foi porque ele permitiu. Então, eu tenho que louvá-lo, colocá-lo sempre ele na frente. Eu brinco até com os clientes, falo, você que é a dona? Eu falei, não, é Jesus. Ele é o CEO. Eu estou gerindo aqui na terra. Uma evangelizar muito forte, né? Muito forte, falo mesmo, dou honra para ele, falo de Deus para os clientes. Na ONG na qual eu faço parte, meus clientes são grandes doadores, entendeu? Fazem parte conosco. Pelo seu testemunho, né? Pela credibilidade, né? Uma série de fatores. Eu brinco com eles assim, ó, quando você for para casa nova, você pega, me doa tudo que você não quiser, porque aí eu tenho gente para poder ofertar. Aí eu já passo o Instagram, já faço a propaganda, depois que ele fechou, aí eu venho com o business do céu. Fala, pode me doar. E olha, eu já recebi muitas ofertas, já recebi caminhão inteiro de casas inteiras, que a pessoa comprou tudo novo. Olha só. E a gente tem muitas pessoas que precisam. Então, um coração sensível à voz de Deus, ele só atrai coisas boas, né? Sim. Quem planta amor, você trazendo isso para o negócio é maravilhoso, né? E você falando aí da ONG, fala um pouquinho pra gente da ONG. Então, chama Fazer Bem, faz bem também. Nós damos aula de matemática, evangelismo, inglês, xadrez. Estamos iniciando agora, se Deus quiser, o projeto também do balé clássico. Então, nós estamos construindo uma salinha. Nós atuamos em algumas comunidades. Hoje nós estamos mais presentes na invasão Alto da Boa Vista, que eu até brinco que não é invasão, que em nome de Jesus nós vamos estar com a legalização. Regularizado, né? Tudo para a honra e glória dele. São pessoas maravilhosas. Tenho pessoas lá que são amigas mesmo, que moram no meu coração. E eu vou para doar, mas eu que recebo. Saio de lá muito edificada. Melhor dar do que receber. Exatamente. Isso é uma verdade. É o nome da ONG, né? Fazer bem, faz bem também, Sim. né? Quando Deus me chamou, uma troca. eu perguntei, Espírito Santo, qual o nome? Porque eu tinha que ter um nome, até porque no futuro eu sabia que eu ia legalizar, e a gente está no processo de CNPJ agora, porque graças a Deus ela cresceu, tem muitos braços agora. E aí eu lembro direitinho, eu doei para uma senhorinha e evangelizei, porque eu não gosto de doar, só doar. Porque o alimento amanhã acaba. Eu quero levar o principal que não acaba, que é aquela água que nunca acaba a sede. Aí dá vida. Água viva. E aí eu doei para uma senhora e essa senhorinha chorou tanto, mas me fez tão bem, não pelo chorar dela, mas ela edificou tanto a minha vida, que só de lembrar eu fico emocionada. Então. E aí na hora o Espírito Santo soprou no meu coração, ela me abraçou, dei muito amor para ela. Fomos ambas muito tocadas. Eu parei no meio da rua, comecei a evangelizar ela, uma senhora, muito senhorinha, mais velha que a minha avó, carregando um carrinho de catalixo. Eu falei, gente, não pode, Senhor. Aí eu parei, eu tinha comprado umas cestas básicas, doei, entreguei bíblias para ela também, que a gente entrega bíblia e tal. E aí ela engrandeceu o nome do Senhor, choramos. E aí o Espírito Santo falou para mim, fazer bem, faz bem também. Porque a graça dele transborda. O Instagram leva esse nome, né? É esse nome. Só que aí eu abrevei para TB. Aí fazer bem, faz bem também. Muitas pessoas podem estar ofertando
com tudo. Por exemplo, vão médicos lá nos ajudar, porque eles não têm condição. Que Dentistas. joia. A maioria das crianças. Nosso Isaac daqui uns 2 anos e meio já está aí. Nossa Você já Senhora, pode pular para amém. ajudar. Sim, com Cuidar certeza. do sorriso dele. Do sorriso. Sorriso do pessoal. Gente, é tão benção, porque são muitas crianças, são 500 famílias, tem Nossa. noção? Então, tudo que a gente consegue é benção, mas é muito pouco. Aham. Então, agora nós vamos fazer uma ação para as crianças. Nós ganhamos 500 ovos de Páscoa, olha que benção. Que joia. Mas ainda assim não vai a comunidade inteira. Então, o que nós fazemos? As doações nós focamos nas crianças que estão participando do projeto. Para incentivar ela a estudar a palavra de Deus. As mães estudam também a palavra de Deus. Que legal. E estimular as crianças a estudarem, a ter um futuro melhor. Porque elas são capazes, elas são inteligentes. Elas não precisam receber doação. Elas podem um dia se desenvolver. se desenvolverem e um dia serem aquelas Abençoadoras. que vão abençoadoras, exatamente, que eu falo para elas. Generoso prospera. Exatamente. E nós já estamos vendo, sabia? Sim. Como já tem alguns anos, hoje eu já consigo ver mudança de comportamento, de quererem mais, mudança que eu vejo também financeira. Eu já tenho visto muitas já começando a prosperar. Crescimento, né? Algumas que pediam no sinal. Hoje elas já estão reformando casa. Hoje já tem casa, que a maioria lá era só de lona, quando eu fui, sabe? Então, que coisa boa. Maravilha. Denise, e aí você trouxe esse livro aqui que foi uma surpresa para nós. Hábitos Poderosos para Mulheres. Isso. Você é uma das Escritora também, coautora. coautoras, né? E acho que esse livro vem para coroar também toda essa fala sua, né? Dessa questão Mostrar o livro. da vida espiritual, né? Nós estamos vendendo online. Eu não estou colocando em livraria porque 100% nós estamos abençoando o custo e o lucro 100% para a obra de Deus, para ajudar na construção da salinha. E em breve a gente vai começar outro galpão para as aulas esportivas e queremos construir a casa também da nossa amiga maravilhosa Tainara, que é quem começou o projeto nos ajudando. Em nome de Jesus. Fazer parte Eu quero disso. convidar vocês na inauguração, sabe? Vai ser profético vocês estarem lá. Vamos sim. Tem A gente certeza. começou com a sementinha lá na pandemia, né? Exatamente. Fazer uma exposição lá para eles. Vamos programar algo bem legal. Nossa, que tal fazer uma aula de artes, Uma é? oficina, Olha né? que o Espírito Santo tá Oficina. soprando aqui. Oficina Kids. Deixa Deus falar, né? Deixa esse Só galpão vamos ficar arrumar pronto, É. viu? Então, Denise, dentro aqui do livro, então, assim, já estamos, infelizmente, encerrando, Partindo pro né? encerramento, né? Muito rápido. Se tivesse o público aqui, Ah, já vai inacreditável, sério mesmo, foi muito rápido. Então, deixa uma chave para nós, assim, dentro do livro, né? Porque hábitos poderosos para mulheres. Isso. Mas serve para todos nós, né? Para a Sim. família em geral. Encaixando dentro do nosso tema do nosso podcast Para Tudo Prosperar. Amém. Que chave que você deixa para nós? Olha, a minha mudança de chave foi aceitar Jesus. Porque o que eu via? Eu tinha vontade de servir desde criança, só que o mundo, as coisas que Salomão fala, que você, né, correndo atrás do vento, é a mais pura verdade, que é o que eu tenho visto hoje, o engano das mulheres, das pessoas. As pessoas ficam correndo atrás de coisas que às vezes não é tão importante. E ela perde esse tempo, um tempo importante que ela podia estar com a sua família, podia não estar tão estressada. E às vezes por conta de coisas que não vão agregar a vida dela, só trazer um boleto a mais para ela pagar, e ela tem que trabalhar mais. Então, assim, eu tinha só 6 páginas para fazer, então foi muito difícil, eu tive que escolher. Mas a Carol, ela foi muito sábia, que Encabeçou o projeto, encabeçou né? o projeto, Carol Prudente, porque são pessoas normais, entre aspas. Porque muitas pessoas falam, ok, Denise, mas eu não vou ser pastor, eu não vou ser uma freira, como que eu vou servir a Deus? Você pode servir sendo empresário, como eu. Isso. Você pode servir sendo uma arquiteta, um Aham. design, um corretor, Exatamente. um açougueiro. Artista plástico. Um artista plástico, não é? Cozinheiro. Então, aqui são 90% do livro são pessoas assim, normais, comuns, mulheres comuns, que são mães, que são Raladores, esposas, dia a dia. trabalha muito. Quantas vezes eu saio da loja 11 horas da noite, meia-noite, para abrir a loja, a gente praticamente nós viramos à noite, porque tinha prazo para inaugurar. Enfim, há dias que é dia de trabalhar e há dias que não. Então, assim, mostrar que a questão de decisão é de prioridade.
É colocar realmente Deus na sua frente. Escolha. É uma escolha. E aí, com base naquilo que você plantar, o que você vai colher. Entendeu? E aí mostra várias experiências. Esse livro é tão rico, E é um tão hábito, bom. né? A gente tem que fazer isso como hábito Sim. mesmo. Eu tava até esses dias ministrando, eu falei isso. Você não vai ser cheio só do almoço do domingo. Sim. Que tem pessoas que falam, eu fui na igreja, pronto, tô cheio. Não, você vai ser sustentada do arroz e do feijão da segunda, da terça, da quarta. Então, como Pão você espiritual diário. quer escutar a voz de Deus sem servir Ele todos os dias? Não tem como, Leandro, não tem como. tem. Então, assim, é você. Você vai ser empresário, você vai ser o que você for, Deus que Deus te chamou para ser, mas você vai fazer tudo para a obra dele. No meu trabalho é para a obra dele. Aonde eu estou, com meus filhos, com meu marido, é para a honra e glória dele. E, claro, servir um tempo. Tudo que a gente recebe, a gente tem que entregar. Exatamente. Você vai vir nesse mundo só para você ficar linda? Eu falo, não! Entendeu? Você tem que entregar mais. Nós vamos ter uma eternidade para sermos lindos Oh, e meu perfeitos. Né? Vamos Deus! ralar aqui. É, oferta o seu tempo para servir. Verdade. Então, ó, eu faço um convite. Ai, Deus, eu sou péssima em matemática e no inglês. Ah, eu sou péssima, então vamos ensinar a Bíblia. Ó, gente, eu sou uma negação em matemática. Você deixa eu cantar com a turma lá? Levar o Deixo! violão? Super! Vai, inaugura o galpão, que o som nós já Você vamos... sabe que nós tivemos uma experiência incrível há pouco tempo. Um irmão levou um saxofone. Irmão, mas foi poderoso. Eu vi o céu descer com aquelas crianças. Foi uma comoção. E a música é um instrumento forte, Ele né? colocou um Vai louvor, amiga. na alma da pessoa. Nossa, mas as crianças ficaram tocadas. Eu fiquei, foi vendo um filme. Eu falava, gente, quando começou não tinha nada. E sabe, no início era só eu. Hoje tem aquele tanto de missionário, aquele tanto de pessoas Deus vai servindo. trazendo, né? Com o coração correto, que a gente não tá lá para tirar foto, a gente não tá lá para vangloriar. Ali não é lugar para isso, ali nós estamos para servir. Como Jesus, ele lavou os pés. Nós estamos lá para servir. Então, o que eu falo, ali não é para exaltar o homem. Quando alguém fala, nossa, parabéns, eu falei, para quem? Para Jesus, porque ali eu não fiz nada. Ele é o centro, né? Ele é o centro. Ah, então, hein? Então, a gente só tem a agradecer, né? Foi muito Esse bom banquete, estar com você. banquete de insights preciosos dentro Sim. dos nossos negócios, da arquitetura, e insights espirituais, Amém. né, que são até mais importantes, né? Amém. E assim, a gente quer agradecer os nossos mais 2 patrocinadores, né, que é a Ornella Design. A Ornella Design é a nossa queridinha, né? Sim. A gente trabalha aí com já vários anos, mais de 10 12 anos no mercado, né? Fazendo as cortinas maravilhosas, persianas, com aquele carinho, né? As Sim. almofadas, colchas, papéis de parede. Então, é um braço da arquitetura, né? Sim. Que Deus nos deu, Ornella Design. E também agora a gente, depois de todo podcast, a gente tem um lanchinho especial, um brunch, né? Ah, Vou falar mais delícia, chique, né? chique Tô no aprendendo último. com a Elia, com você. Né? Lá na Mundial Mix e Design é brunch, é um negócio assim diferente. E assim, temos patrocinador de um pudim. Ai. Não, o Pensa pudim, sabe num aquele assim, pudim. você come, parece que o céu, Oh. você vai assim, viaja. É minha sobremesa favorita, tá? O pudim Não, da Ed, ela né? é o pudim da Ed, ele é diferenciado. Uau. E ele é feito, né, Elida, no forno. No forno, não tem gelatina, não tem amido, o meu produto de melhor Deus. qualidade. Você vai provar Mas e vai falar pra gente. Com certeza. Então, agradecer, né, o Pudim da Ed, Isso. que vai estar com a gente aqui nos podcasts. Primeiramente, eu queria agradecer vocês. Antes de despedir, agradecer pelo carinho, pela iniciativa. Que Deus levante, sustente a obra em Amém. vocês. Eu declaro Amém. que 2025 ainda vai ser o melhor ano da sua vida. Ah, gente, Amém. E Toma posse. 2026, Tomamos né, Deus posse vai mesmo. transbordar, vai duplicar, porque eu conheço o coração de vocês. Você sabe, eu te considero como uma amiga. Eu tenho muito carinho por você, pelo Nós seu também. esposo, pela sua família. Diz que pelo fruto se conhece a árvore, e eu conheço, eu posso dizer que eu conheço. E a sua fidelidade, Deus vai te honrar. Viu? Então, muito obrigada pelo convite. E que parabéns, que venham muitos, né? Eu Mas você abençoo sabe isso. quando a gente começou o projeto
do podcast, você já estava ali na terceira ou quarta entrevistada. Sim. Já foi gerado junto, né? Amém. O seu Espírito Santo nominho lá, incomodou. maravilhoso. Para divulgar a obra de Deus, não é para Exatamente. divulgar a loja, viu? Aí que quando a gente faz para o reino, a bênção vem, a consequência. Bem, É sim. isso aí. É. Então nós vamos encerrar, agradecer, né, os nossos ouvintes, né? Não deixe de inscrever, né? Espalhe essa maravilha de Deus isso aqui, né? Esse projeto nasceu no coração de Deus e vem muito mais por aí. Deus abençoe vocês, né, que participaram e você mais uma vez, né, pela sua Amém. generosidade, pelo seu tempo em compartilhar tantas riquezas, tanta preciosidade. Pode com a deixar gente. depois no final da descrição o link Sim. dos Instagrams, porque tem um outro projeto que está nascendo também com as mães dos alunos, que é o projeto Haja Luz, que a gente que via a joia. necessidade de emprego para as mães, então nós estamos começando uma empresa, tipo uma cooperativa com as mães das crianças e chamar Haja Luz. Então dá uma força pra gente, nós abrimos agora esse final de semana o Instagram. Não tive tempo, porque eu estava num retiro espiritual, nem de trabalhar o Instagram, mas nós vamos estar postando. Começa a seguir, começa a divulgar. Que você, já que vai comprar alguma coisa bonita para sua mesa posta, Então, que abençoa lá que as mãos daquelas mulheres, né, Deus vai o honrar. nosso podcast é voltado para o social, para a utilidade pública, né? É. Para abençoar mesmo os Pro nossos reino. ouvintes e para o reino de Deus. Amém.